Papa já foi chamado de anticristo, nada mais, nada menos, por João Calvino. Sim. Se você pegar, por exemplo, eu acho que ainda está ainda na Confissão de Fé de Westminster, se não me engano, algumas versões mais antigas, você tem ali a confissão se referindo ao papado, não especificamente a um papa em si, mas ao papado como sendo o anticristo escatológico, porque se coloca no lugar de Deus, né? O próprio título do papa, né, Pontifex Maximus, né? É justamente o grande construtor de ponte, é aquele que liga Deus e os homens, aquele que é o vicário de Cristo, o substituto de Cristo, se colocar no lugar de Deus. Então, eu não colocaria como sendo o anticristo escatológico, mas é o espírito do anticristo. E vem de onde? Da igreja. O catolicismo romano, mal ou bem, ali você tem um tipo de cristianismo. E a época de Calvino era o único, né? Da Europa Ocidental, pelo menos. O que chama mais atenção e o que nós devemos estar atentos em relação ao anticristo não é nem tanto se vai ser um poder político, espiritual ou metafórico, filosófico, imaterial, mas sim que vai estar ligado à falsa profecia, ao engano, à distorção bíblica, à apostasia. Como o Felipe falou, a gente já vê coisas assim acontecendo na igreja. Sempre houve, né? Acho que mais de 70% do Novo Testamento não é evangelismo, é correção de engano. É carta de apóstolo, da maioria de Paulo, escrevendo contra erros que estão acontecendo onde? Dentro da igreja. Paulo não escreveu nenhuma carta a César. Paulo escreveu cartas à igreja, porque o erro estava lá, os problemas estavam lá. Então, eu acredito que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Identificar, associar, melhor dizendo, anticristo à apostasia, porque faz todo sentido. Como eu falei, uma das traduções possíveis, a que eu mais sou inclinado a acreditar, aceitar, para anticristo, é estar no lugar de Cristo, substituto. E o que é uma falsa profecia, um falso ensino, senão um substituto da verdade? Como Paulo escreve em Romanos 1, né? Os homens sufocaram a verdade com a mentira. É como quem coloca um travesseiro em cima da cabeça de uma pessoa para sufocar ela. Você coloca ali a mentira em cima da verdade. Então, há uma troca ali, né? Você mata a verdade e coloca a mentira no lugar. É nesse sentido que anticristo se estabelece ali como um apóstata, que troca a verdade do evangelho por uma mentira demoníaca. E como tu falou, né, Rafael, isso ainda mais para o pessoal da época ali de Calvino, fazia total sentido, né, relacionar isso com o Papa, até porque o catolicismo nessa época tinha um poder muito maior, né, e uma importância, uma relevância, até mesmo no meio político, né, questões de governo, o catolicismo estava muito dentro dessas questões também, então, para eles olhar para o Papa e associar com o anticristo é muito fácil, né, e para mim, né, o papado, ele é um tipo, né, de anticristo, como a palavra de Deus fala, do espírito do anticristo e tal, para mim ele eu não sei se o anticristo virá daí, né, eu não acredito que será muito por aí, mas eu acredito que o papado ele é um tipo de anticristo, né? Porque de fato a Igreja Católica Apostólica Romana, né, se coloca na figura do papado e se coloca no lugar de Cristo, né? Então é um tipo de anticristo, né, ao meu ver. Mas o que tu acha, Rafael? É o Papa ou não é? Quem é? Tem que saber, Rafael, tem que falar. As pessoas querem saber quem é. Dá o nome do cara aí. Revelar o CPF do anticristo. Revela o CPF aí, pô. 666. Tem que começar com 666. Pô, não, e o 666, se os outros faz conta pra ver qual é o nome, meu Deus do céu, aí a gente vai embora. Agora eu queria falar, né, com vocês sobre o oitavo rei, porque também muito se levantou essa questão, e vários vídeos no YouTube colocando esse título, oitavo rei, não, ele tá vindo. E as pessoas começaram a interpretar que Apocalipse 17, eu vou colocar aqui, quando fala ali de um rei, ele seria esse possível aí, então, anticristo. E aí foi nessa questão. Esse oitavo rei aí, no caso, é o Papa, que vai vir agora que o Francisco morreu, né? E aí as pessoas ficam nessa, tentando adivinhar quem é esse oitavo rei e colocando um monte de nome. Olha só, Apocalipse 17, verso 11, diz assim: e a besta que era e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Aí aqui no verso 14, vai dizer assim: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas as pessoas têm interpretado, né, esse oitavo rei como sendo o anticristo. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. E aí a gente já pode entrar até nessa questão de como as pessoas interpretam, né, o Apocalipse. Elas pegam ali um rei que está falando, né, e que, ao meu ver, né, estava até conversando sobre isso aqui nos bastidores com o Rafael, né, ao meu ver, os 7 reis, né, que falam aqui em Apocalipse 17, eles representam, né,
reinos, poderes mundiais, né, hostis ao povo de Deus, e no caso aqui o oitavo rei ele seria dessa mesma natureza, e as pessoas pegam esse paralelo e colocam com líderes modernos, e até meio que interpretando o Apocalipse de forma completamente errada, porque o escritor de Apocalipse, quando ele escreveu, ele não tinha em mente pessoas dos dias de hoje, né? Nem as coisas que a gente tem hoje. Ele tinha em mente aquela época, e as pessoas pegam aquilo ali, tira completamente do contexto e fala, não, ó, tá vendo? Esse oitavo rei aí que tá vindo e tudo mais, que tá lá em Apocalipse, ele é o próximo Papa, né? E o que vocês acham sobre isso aí? Existem escolas de interpretação escatológicas. E o pessoal que usa essa linha de raciocínio que você falou, que defende isso, é o pessoal que segue mais a linha historicista da coisa. Né? O historicismo ele vai basicamente nessa... Pega esse viés de ficar identificando pontos históricos importantes, relevantes com a Bíblia. E o que eu gosto de chamar carinhosamente de escatologia de jornal, né? Porque ela é totalmente dependente das notícias. Verdade. Então, quem é o anticristo? É Emmanuel Macron, é Donald Trump, é Bolsonaro, enfim, é Lula. Então é a bola da vez. Aí, como eu disse, né? Se é tudo, então não é nada. Então a gente tem que tomar cuidado e parar de ficar atirando para todo lado. Eu acredito que o Apocalipse em particular, a escatologia como um todo, mas o Apocalipse em particular, ele tem que ser lido com mais cuidado ainda. Por dois motivos. O primeiro, você já falou, não foi escrito para a gente. Foi escrito para um contexto, um público bem específico, de 2000 anos atrás. Então tem muita coisa que vai ser mencionada ali que o homem moderno do século XXI não vai entender. O problema é que quando ele não entende, ele faz o quê? Ele espiritualiza. Péssimo negócio. O livro não foi feito para você espiritualizar nada. Apocalipse, literalmente, quer dizer, né, remover a sombra de um lugar para o outro. Em outras palavras, revelar o que está oculto. Ele começa com essa frase, né? Essa é a revelação de Jesus Cristo. Então não tem mistério ali. O que está sendo mostrado, o público da época entenderia. É revelação mesmo. É jogar luz em cima daquilo que está obscurecido. Não é para escurecer ainda mais, né? Exato. Não é então o homem do século XXI, cristão do século XXI, querer transformar tudo em mistério. Não, isto aqui é um mistério. Não tem mistério nenhum. O público-alvo estava bem esclarecido. Quando João escreveu aquilo, mesmo que muita coisa ainda não estivesse clara para ele, a forma como ele escreveu estava. Isso é uma coisa, tá, gente? A revelação que João teve e a forma como ele escreveu podem ser coisas diferentes. Isso é perfeitamente normal. A profecia ela é passada ao profeta e a inspiração é o como ele vai transmitir aquilo ao público-alvo. Então, em alguns momentos, parecia que João estava dando muitas indiretas do que ele estava falando. E outros, ele simplesmente soltou coisas que pareciam ser absurdas. Mas podem ser absurdas para nós, mas não para o público original. Então, por exemplo, quando você tem ali a besta, né, com muitas cabeças, o que ele estava falando? O que aquilo dali remete? Para você, talvez, seja ali um grande governo mundial futuro. E desculpa se eu estou jogando água fria na escatologia de muita gente. Mas tome cuidado ao Apocalipse, porque a chave hermenêutica interpretativa desse livro não é o jornal de hoje. A chave hermenêutica é o Antigo Testamento, e se você souber um pouco de história e cultura do Antigo Oriente Próximo, te facilita também. Mas fique mais com o Antigo Testamento. Besta que surgiu do mar, vários chifres, animais ferozes. Livro de Daniel. É uma referência direta ao livro de Daniel. Então, se você quiser saber o significado do livro de Apocalipse, comece com o Antigo Testamento. Então, um episódio clássico, né? Uma interpretação clássica de Apocalipse 12. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, que dá luz ali a um bebê, né? E é perseguida pelo dragão. Todo o ramo cristão, toda a cristandade tem a convicção de que o bebê é Jesus. Todo mundo. Protestantes, católicos, adventistas do sétimo dia, testemunha de Jeová, todo mundo que confessa algum tipo de cristianismo, ao meu ver, acredita que aquilo dali, aquela criança é Jesus. O problema está com a mulher. Então, vamos lá. O texto me dá alguma informação sobre essa mulher? Sim, várias.
Algumas dessas informações estão presentes no Antigo Testamento? Sim. E aí que eu erro. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, coroa de 12 estrelas, isso remete a alguma coisa do Antigo Testamento? Sim. Isso remete, por exemplo, ao sonho que José teve. Que ele vai chamar os seus irmãos de 12 estrelas e o seu pai Jacó e a sua mãe Raquel de sol e a lua. Essa mulher é uma referência aos patriarcas, é uma referência a Israel. A Israel que dá a luz ao Messias, Jesus, e depois ele é assunto aos céus. E aqui Israel não é no sentido étnico, Israel é povo de Deus. Porque essa mulher, ao mesmo tempo que ela representa Israel, ela também é uma figura da igreja, que é o povo de Deus em todo o tempo. Então, olha como é que você tem uma interpretação diferente. A Igreja Católica, por exemplo, vai dizer que é Maria. Essa vai ser a base bíblica deles para dizer que Maria é a rainha dos céus. Enfim, então olha só como é que uma visão veterotestamentária aplicada ao Apocalipse mudou a coisa toda. Para que eu dei essa volta? Só para explicar para vocês que esses textos que a gente vê, eles não podem sair da nossa cabeça, do nosso achismo, da nossa tradição escatológica. Eles têm que sair da própria Bíblia. A Bíblia é sua própria intérprete. A única diferença é que o Apocalipse é o único livro do Novo Testamento em que você vai usar o Antigo para interpretar. A gente sempre diz em teologia isso, né? Que o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Mas o Apocalipse não. O Apocalipse é o contrário. Você precisa do Antigo Testamento para interpretar ele. Então, basicamente, a boa parte das coisas que você vai encontrar no Apocalipse, você vai encontrar em outros livros do Antigo Testamento também. Então, tenha isso em mente.